Boa noite a você, minha amiga, meu amigo. Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa do nosso Conducast dos trabalhadores em transporte da cidade de São Paulo e todos aqueles que nos acompanham. É uma honra, é um prazer estar aqui mais uma vez, contando com sua audiência, com a sua participação, para que você possa aprendermos aqui, todos juntos aqui. Hoje temos aqui alguns convidados e convidadas que são assim ilustres. Eu quero já começar falando aqui da doutora Suzane Maia, ela que é advogada, especialista em aposentadoria no geral e que discute também a pessoas com deficiência física. E é importante que vocês hoje prestem bem atenção em tudo que ela vai nos falar aqui, nos ensinar até como tratarmos desse problema dos nossos deficientes e deficientes da categoria do nosso país. Doutora, é um prazer recebê-la aqui, muito obrigado pela sua participação, pelo convite, é uma honra receber a senhora aqui, viu? Eu que agradeço, estar aqui com vocês, participando, para conversar com vocês, mostrar um pouquinho da nossa experiência. Esse assunto, aposentadoria da pessoa com deficiência, é uma coisa muito interessante, É muito importante a gente saber os nossos direitos, como fazer, e ainda mais nós aqui vamos falar sobre o INSS, o tão temido INSS, E estamos aqui para conversar com vocês, mandem perguntas, nós estamos aqui para responder todas as perguntas de vocês. Maravilha, doutora, muito obrigado. Também aqui estamos com a doutora Daniela Alves. Ela também trata da questão da aposentadoria e também da aposentadoria para PCD. Ela hoje vai explicar direitinho. Eu quero te agradecer, doutora, pela sua participação. É uma honra receber a senhora aqui. Tenho certeza que os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, hoje vão sair daqui com um aprendizado diferenciado e que vão poder tratar esse tema, como já foi dito aqui pela doutora Suzane, um tema que deixa as pessoas com o cabelo em pé, né, doutora? Quando fala na questão de INSS. E não é esse bicho-papão, né? Não é. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Está num podcast de um alcance tão grande. E para levar as informações, Nós trabalhamos já há muitos anos com a questão da deficiência, mas também com a questão da aposentadoria, não só para pessoa com deficiência, mas também com deficiência. Porque engloba tudo, engloba famílias, e as famílias, nós temos a aposentadoria convencional, tem a pessoa com deficiência, como é que funciona, como é que não funciona, e ao longo desses anos, nos deparamos em uma única questão, falta de informação. E aí o INSS vira esse bicho-papão. Maravilha, doutora. É importante que você já comece a prestar atenção, que o tema hoje, assim, vai ser perfeito aqui. Façam perguntas para que a gente possa sanar as nossas dúvidas. E estamos com duas grandes especialistas. Duas grandes profissionais da área, duas advogadas competentes, e que é o momento da gente aqui aproveitar essa oportunidade de tirar todas as nossas dúvidas, principalmente os trabalhadores em transporte da cidade de São Paulo e toda a região aqui. Estou aqui com um grande amigo, Félix, ele que é presidente do Sindicato de Mogi das Cruzes e região, é um grande amigo de longas datas, também é vice-presidente da Federação dos Trabalhadores em Transporte do Estado de São Paulo, onde é presidida pelo nosso grande amigo e irmão Pestana, que é um grande parceiro, um grande amigo. E hoje eu quero te agradecer, Félix, aqui pela sua participação. É uma honra te receber aqui, meu irmão, para que você possa contribuir nesse projeto aqui que nós iniciamos aqui e que a categoria participa de uma forma extraordinária, participando, perguntando, interagindo conosco, que a gente possa levar conhecimento aos nossos trabalhadores. Muito obrigado pela sua participação, quero te agradecer pela sua presença aqui, viu? Obrigado você, obrigado a todos e agradecer aqui a Deus primeiramente, agradecer o Chiquinho, o Patá, agradecer ao nosso presidente Pestana por ter dado essa oportunidade de a gente estar aqui representando os trabalhadores de transporte do Estado de São Paulo. Para quem não conhece nossa federação, nosso presidente representa hoje mais de 110 sindicatos filiados na nossa federação. Nós temos uma confederação também onde ele é presidente, e é de muita honra estar num podcast desse aqui, porque hoje eu vejo que o Chiquinho e a UGT, eles não estão só falando em nome dos trabalhadores de transporte, mas trazendo pessoas ilustres igual vossas excelências, as duas doutoras estão aqui, a gente consegue ampliar e mostrar a todos os trabalhadores, porque muitos trabalhadores eles não sabem da Lei 142 de 2013, o que aconteceu, quais os direitos que eles têm. Você pega os nossos motoristas hoje aqui, como é que eu faço para ter uma aposentadoria especial? Às vezes a empresa nega muito o PPP,
Então, esse PPP é uma coisa muito grave, porque a gente tem uma briga muito grande com os empresários do setor de transporte, porque gera um passivo para eles. E aí, o Chiquinho tá de parabéns que esse podcast, eu acho que a gente vai poder aqui debater, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre tudo isso que acontece com a vida dos nossos trabalhadores, porque tem muitos motoristas nossos, muitos trabalhadores do comércio, da indústria, que às vezes está perto de aposentar, mas não sabe. Então, eu tenho certeza que vocês duas vão trazer muita experiência para a gente hoje, vão poder ajudar os nossos trabalhadores, tanto do setor de transporte como do comércio, da indústria. E você está de parabéns, irmão. Obrigado, Félix. Eu quero agradecer também ao nosso grande amigo Fabinho, que nos ajuda a realizar esse projeto, o Esdras, o José Carlos, que é nosso amigo hoje. Ele está hoje aqui fora da bancada, mas é um grande parceiro, tem nos ajudado aqui. E eu também quero agradecer ao presidente Ricardo Patá por nos ceder o espaço aqui nos Sindicatos Comerciários. Um projeto que iniciou, é o 9º, né, Fabinho? 10? É o 10 hoje. Estamos fazendo aniversário. E a Já gente é 10 vai já. cada vez mais aqui desenvolvendo, crescendo, e as pessoas participando. E a gente fica muito feliz com a sua confiança, com o seu respeito para conosco aqui. E eu já quero iniciar aqui o nosso bate-papo, ouvindo a doutora Suzane Maia. Como já disse, ela que é advogada, especialista na área da aposentadoria, quando se refere também à questão do PCD. Doutora, há muitas dúvidas, inclusive das pessoas que têm deficiência, por uma série de fatores, né, para se aposentar, muitos para comprar até um carro, que tem isenção, tem dificuldade. E eu queria ouvir a senhora nessa questão, né, da temida aposentadoria, que a gente vê o INSS dificultando a vida dos trabalhadores, das trabalhadoras. E eu queria ouvir da senhora como essas pessoas podem proceder, principalmente aqueles que têm algum tipo de deficiência. Isso é uma pergunta muito importante. Por quê? A aposentadoria da pessoa com deficiência, nós temos 2 tipos de aposentadoria da pessoa com deficiência, tá? Ela pode se aposentar por tempo de contribuição ou por idade. Se ela quiser aposentar por idade, a mulher ela precisa ter 55 anos de tempo de idade e 15 anos de tempo de contribuição. O homem precisa ter 60 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição. Se nós pensarmos aqui, como é que funciona essa aposentadoria por idade? Você precisa ter 15 anos, como eu falei, considerar como pessoa com deficiência. O que vai ser a deficiência? Aquela deficiência que a pessoa tem aquelas barreiras a longo prazo, tá? Ou seja, vamos dizer um deficiente... vou dar o exemplo de 2 deficiências. Aquele que já nasceu como deficiente e aquele que adquiriu a deficiência ao longo da vida laboral dele. Isso é uma coisa muito importante, porque no nosso escritório nós temos muitos casos assim, que nós fazemos o planejamento previdenciário e no planejamento previdenciário nós conseguimos diagnosticar que aquela pessoa é portadora de uma deficiência, onde ela consegue ter um direito de uma aposentadoria diferenciada. Quando nós falamos de aposentadoria diferenciada... Que é especial, né? Que é a aposentadoria da pessoa com deficiência. A aposentadoria especial é uma coisa e a aposentadoria da pessoa com deficiência é outra. A aposentadoria da pessoa com deficiência, ela é uma aposentadoria simples, que eu digo, por que é simples? Como é o nosso dia a dia, é uma coisa muito simples para a gente, porque você precisa atestar a deficiência, você precisa confirmar a deficiência. Como é que você confirma a deficiência? Através de laudo médico. Tá? Nós tivemos um caso, por exemplo, aí você, como eu estava voltando, dois tipos de deficiência, aquela que nasce e aquela que no decorrer, tá? Que você adquire aquela deficiência. Quando você adquire aquela deficiência, você, no decorrer da sua vida laboral, você precisa entender qual vai ser o melhor momento de uma aposentadoria. Se vai ser ela por idade ou se vai ser por tempo de contribuição. Se for por tempo de contribuição, a mulher ela precisa ter 20 anos de tempo de contribuição, 24 ou 28. O que é 20, 24, 28? Às vezes a gente se pergunta, né? O que é isso? Então, o que vai ser? 20 anos se for considerado grau. O grau, se for considerado grave, são 20 anos para a mulher. Moderado, 24 anos e 28 anos se for considerado grau leve. O homem, ele também precisa ter... Ele precisa ter o quê? 25 anos de tempo de contribuição, 29 ou 33. 25 anos se for considerado do grau grave, 29 anos se for considerado do grau moderado e leve 33 anos. Hoje,
no mundo previdenciário, nós falamos o quê? É a melhor aposentadoria que nós temos. Por que é a melhor aposentadoria? Simples. Hoje, o tão temido INSS, nós precisamos cumprir regras. Hoje o INSS tem para mais de 5 tipos de regras. E aí, a aposentadoria da pessoa com deficiência, não. Nós só precisamos cumprir o tempo. O tempo de contribuição, ela não tem idade. E se for por idade, se for por idade. Mulheres 55 e homens 60 anos de idade, 15 anos como pessoa com deficiência. Tá? Isso é muito bom, porque você, muitas vezes, está chegando próximo a uma aposentadoria. Só que aí, o que acontece? Você diz assim, poxa, qual é a melhor regra para mim? O que eu vou fazer? Então, você precisa, trabalhador, se você adquiriu essa deficiência num período da sua vida laboral, ou seja, nasceu agora em 1990, só que eu comecei a trabalhar em 2000, só que aconteceu um acidente. E nesse acidente, eu perdi movimentos. Eu vou ter que analisar, porque cada caso é um caso. Eu não posso analisar, dizer, simplesmente olhar para um cliente, para um segurado e dizer, você é pessoa com deficiência. Por quê? Nós temos aquelas deficiências ocultas. Eu gosto muito de trabalhar com casos práticos. Por que caso prático? Porque você consegue visualizar, né? É muito mais fácil você entender quando você visualiza. Nós tivemos no escritório uma cliente que foi uma coisa muito interessante. Ela nos contratou e para nós fazermos uma aposentadoria para ela por idade. E por idade ela iria se aposentar com salário mínimo. E nós tivemos que passar, ela pediu para que nós fôssemos entregar um documento, ela tinha que nos entregar um documento e fomos até a casa dela. Chegando lá, ela nos recebeu com um banquinho. E esse banquinho levou toda aquela visita. E aí nós ficamos olhando, eu e a Dani. Para que o banquinho, né? Ela não fazia nada sem o banquinho. Ela disse, vou passar um café pra gente. Aí agora foi o pulo do gato. Este café foi a salvação dela. Porque, chegando na cozinha, ela estava fazendo café com um banquinho. Ela foi lavar a louça com um banquinho, foi pro fundo com um banquinho. E nós perguntamos, o que a senhora tem? O que acontece? Então eu tenho uma dor na perna, eu sinto isso, sinto aquilo. E começou a falar a história dela. Olha isso como é importante. E ela veio, ela tinha feito uma bariátrica e a bariátrica tinha trazido sérios problemas com ela de locomoção, várias barreiras. Nós resolvemos, disse assim, cancele tudo aquilo que nós conversamos com a senhora e vamos fazer o quê? O famoso o quê? Planejamento previdenciário. Fizemos, ela saiu daquele mínimo, que era 1.421 na época, ela passou para 4.045. Nossa, que coisa boa, né? Bom, hein? E sabe por que isso acontece normalmente? Porque a pessoa, quando ela não tem a deficiência física, que é visível, ela não se enxerga como deficiente. Que era o caso dessa senhora. Então, assim, a bariátrica, por si só, causa deficiência? De forma alguma. Ok. Só que quando que a gente fala para os clientes, não sai pedindo aposentadoria sem falar com um especialista antes. Por quê? Porque ela pediria convencional. Só que as pessoas, elas não se enxergam com deficiência. E a deficiência não é só o cadeirante, a deficiência visual e auditiva. Tem as deficiências ocultas, como a Suzane falou. E no dia a dia, a pessoa não... Ela acha assim, é a CID tal, eu sou deficiente. Não tem a CID tal, não sou. Não tem um rol taxativo do que é deficiente e não é deficiência. São as barreiras que ela tem no dia a dia. Então, é isso que a gente precisa, claro, com laudo médico, com toda a documentação. Mas é identificar... que essa pessoa se enquadra no conceito da deficiência. Posso fazer uma pergunta aqui para... Deve. A gente recebe muitos trabalhadores no sindicato, até procurando nosso departamento jurídico, o departamento médico, porque os nossos trabalhadores têm muito problema por causa dos bancos, tanto os cobradores como o motorista, e acabam nesses anos tendo hérnia de disco. O que vocês acham hoje da hérnia de disco causada, por exemplo? Porque assim... a gente briga muito fora da aposentadoria especial, igual eu estava falando. Mas não é. Mas salubridade, não é. Mas você pega um motorista de manhã cedo, ele acorda 2 horas da manhã, ele chega numa garagem de ônibus, ele tem que bater o pneu do ônibus, ele tem que olhar o óleo do ônibus, ele tem que fazer várias coisas que ele acaba se expondo à salubridade. E eu estava falando agora do banco também, que acaba às vezes prejudicando ele. O que a senhora, vocês acham hoje da hérnia de disco? Nós temos no escritório vários clientes, vários segurados que nós conseguimos aposentar com um PCD.
tá? Justamente pela patologia, pela hérnia de disco. Por quê? A hérnia de disco, por si só, você adquire, você tem barreiras que você enfrenta, tá? Mas aquilo que eu falei no início, cada caso é um caso. Você precisa entender qual é aquela dificuldade. E é onde as empresas não fornecem o PPP para os trabalhadores, porque ficava, né? O que acontece? Tem muita fake news, né? A gente fala. Tem muita coisa, o Google diz, o pessoal recebe, porque eu... Então, assim, não é que a hérnia de disco por si só é uma deficiência. Certo. Não. Mas o que essa hérnia de disco traz para a pessoa? Então, quando a pessoa vai passar por uma aposentadoria, vai fazer a solicitação, ela passa por 2 perícias, né? Que é a perícia médica e a perícia biopsicossocial. Então, essa médica vai analisar a documentação médica e a perícia social vai analisar o quê? As barreiras do dia a dia. Então, pode ser que eu tenha 2 pessoas com hérnia de disco, uma tenha determinadas barreiras que a outra não vai ter. Certo. Então, assim, não é uma receita de bolo pronto. Mas o que a gente pode dizer é que existe a possibilidade, sim, dessa pessoa se tornar um PCD. Obrigado. Tá? Mas aí cada caso é um caso. Porque se a gente joga assim, a hérnia de disco, né? Você vê muito assim, né, no Google, ou hoje em dia no Instagram, nas redes sociais, hérnia de disco PCD, não. É assim, mas tem que analisar, mas existe a possibilidade, sim. Vocês vão poder ter a oportunidade de conhecer nosso tesoureiro Biazon da nossa federação. Sim. Você vê que o Biazon, ele anda, né? Ele tem uma deficiência na perna por causa que ele teve um problema na coluna trabalhando. Nós fomos fazer uma eleição em Campinas e lá ele deu uma escorregada e hoje, se você for ver ele, prejudica muito ele esse problema da hérnia de disco, problema da coluna dele. E eu vejo que muitos motoristas, amigos nossos, pararam até de trabalhar como motorista porque tem uma deficiência muito grande. Porque eu tô aqui sentado aqui, o banco tá aqui, toda hora aqui, ó. Você imagina a sua coluna, tá. E a gente pega hoje as estradas de São Paulo, dos nossos municípios, onde mesmo a gente mora, Suzano, Mogi, são estradas que tem muito buraco, são estradas que tem deficiência da pessoa dirigir. Então, não é fácil hoje a vida do nosso motorista no estado de São Paulo, mas obrigado pelo que você tem a questão do joelho, desgaste do ombro do motorista. Meu irmão é motorista, então eu sei bem perfeitamente. Como por isso que a gente doutoras, Félix, aqui, nós estamos com 4.100 pessoas ao vivo, em 18 minutos. Estamos aí crescendo. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos você. Muito obrigado pela confiança, pelo respeito do nosso trabalho aqui. Vocês estão vendo a importância, né, das especialistas aqui, doutoras que trabalham nessa área. Tem uma série de comentários aqui, inclusive eu quero agradecer aqui ao Edivaldo Santos, também ao Reginaldo Passini, ao Irineu Júnior, Larissa Nascimento, quero agradecer ao Reginaldo também, o Beto Souza, o Binho, o Betão, o Elvis, o Eduardo da Portaria, vários companheiros muito aqui te mandando um abraço, Félix. Obrigado. Parabenizando pelo trabalho aí, por essa sua participação. Tá com essa lenda aqui, não é fácil não, né? Fica aí, fácil, né? Doutoras, eu queria aproveitar aqui, meu amigo Fábio, nós somos aqui um defensor, doutoras e Félix, da questão da mulher. Pelo fato do feminicídio, da agressão à mulher, né? Algo que a gente abomina, né? A forma de agressões, tanto dentro de casa, como a discriminação na rua, a questão de salário, no seu local de trabalho. Mas essa semana aconteceu um fato tão desagradável que nos entristeceu. Foi. Eu queria colocar aqui, bem rapidamente, esse fato, porque o que essas mulheres fizeram com esse motorista de ônibus aqui da cidade de Guarulhos, né? Nenhum enchente. Foi triste. Ele é um profissional do bem, o ônibus lotado de passageiro, ele não conseguia passar porque estava a rua inundada, uma chuva, um temporal terrível. Ele parou o ônibus para garantir a segurança dos passageiros. Sim. E dele também. Sim. E lamentavelmente essas duas mulheres não entenderam a necessidade dele parar o veículo, agrediram, deram um tapa na cara desse motorista, chutaram esse motorista. E de verdade, a gente é um defensor tão grande da mulher e vamos continuar sendo. Mas eu queria passar um pedacinho desse vídeo aqui, doutora, porque o que aconteceu, Félix, foi revoltante. E ele, em momento nenhum, levantou a voz, ofendeu, nem agrediu. Ele apanhou calado, foi ofendido calado, e eu quero dizer a esse amigo aqui da cidade de Guarulhos que ele demonstrou uma simplicidade, uma humildade, o tamanho do mundo. Ele que já é avô, é casado, tem esposa, tem filhos, é avô, tem netos, e ele suportou tudo calado.
E para essa, se fosse o contrário, né? Se ele tivesse reagido. Se ele tivesse reagido, lamentavelmente, aí seria um doutora, absurdo. ele poderia estar preso, né, doutora? Sim, com certeza. Então, Fabinho, solta esse vídeo aí, Fabinho, rapidamente. Olha só. Chuta mais, chuta mais. Tudo ela ganha, a gente quiser, tá no seu direito. Tá no direito do quê? Não interessa, é a vida das pessoas. Ignorância, né, rapaz? É a vida das pessoas. Tinha que xingar a prefeitura, não o motorista, né? Poder público. É ordem você fazer isso com o povo. Você tá enxergando do serviço. Meu Deus. Para no meio da enchente. É lamentável. Para no meio da enchente. Vou fazer o quê? Que fazer o quê, rapaz? Eu faço o quê? Que fazer o quê? Você tá achando que isso aqui é o quê? Tá andando com boneca? Rapaz, é triste, hein? Não, mentira. O cara que acorda 2 horas da manhã escutar um negócio desse. Tá bom, tá bom. O que você quiser, você tá errado. E outra coisa, eu vou descobrir como então fazer suas costas. Isso, pode ir pro processo. Vocês trabalham aí, ó, achando que vocês são bababão. A polícia tá ali, ó, já chamou Foda-se, eu não quero nem saber. Meu Deus. Você tem um pouco de empatia pro próximo. Você pegar, brigar pro ônibus e dizer pra empresa, não, eu tenho pessoas dentro do ônibus. Eu não tenho bicho, não tenho cachorro. Eu tenho vidas dentro do ônibus. Você não tem empatia por ninguém, nem pra tua família, você deve amar, rapaz. Tá? Tá passando uma... Ai, que não, é crime, viu? O processo é crime, o processo é crime. O processo você é... Você tá salvando as vidas e eu processo você, Você né? viu? Meu Jesus. Não me Pra que isso? me dê a paz. Fabinho, dá uma paradinha aí, filho. Posso só falar um negócio pra você, Deve. chefe? Todos os ouvintes, a todas as pessoas que estão participando desse podcast, não é porque eu sou motorista de ônibus, comecei a trabalhar numa empresa de ônibus com 17 para 18 anos de idade, e dizer para vocês que antes mesmo de qualquer trabalhador sair para a rua, nós motoristas de ônibus, nós cobradores, nós trabalhadores do setor de transporte, já estamos aqui para servir vocês. Então a gente acorda para levar todos os trabalhadores do comércio, da indústria, da padaria, do mercado. Então, por favor, você é o empregado doméstico, quem que for, respeite esses trabalhadores e tenha um pouco mais de paciência, porque é horário, é acordar cedo, é trânsito. Então, ele trabalha com psicológico. Hoje tem o PCD que tem que ajudar também o cadeirante a poder descer do ônibus, tem um elevador. Então, a vida do nosso motorista hoje, dos cobradores, não são fáceis em São Paulo, em qualquer região. Muito obrigado aí a todos aí, paciência com os nossos Eu companheiros. queria falar um pouco aqui, doutor, antes de voltar para as senhoras, em relação ao tema da aposentadoria, que esse fato ocorrido na cidade de Guarulhos, ele nos deixou muito triste Meu em Deus. relação à postura inadequada dessas duas senhoras. E porque assim, e esse motorista, esse profissional, acima de tudo, pai, avô, ser humano, né, que transporta as pessoas com dedicação, é dever dele, é dever de qualquer motorista, transportar as pessoas em segurança. Eram enchentes, gente. Havia uma inundação. Se ele passasse o ônibus, poderia acontecer alguma coisa. Esse ônibus podia ser tombado pela força da água, ser levado pela enxurrada. Que já Imagina o aconteceu, que né? poderia acontecer, doutor. Ele preservou vidas. Ele ali. preservou Ele vidas. preservou as vidas. Mas essas duas senhoras, lamentavelmente, com um ato assim, inadequado, desrespeitoso, agressivo, agrediu o profissional. Ele em momento nenhum agrediu, nem com palavras, Dói. e nem também e nem de forma alguma com força bruta. Ele teve uma paciência de Jó. Por isso a gente fica muito feliz E com o muita profissional paciência. que ele é, o respeito que ele teve, por ele mesmo, pela família Sim, dele, porque ele tem filhas, É. ele tem esposa. Então deve ser assim um pai, um marido exemplar. Ele aguentou calado. E aí eu queria dizer que o sindicato de Guarulhos fez um papel fundamental, o presidente Brinquinho, a sua diretoria acolheu esse profissional de forma respeitosa, né? Atendeu, colocou o jurídico à disposição, colocou médicos à disposição, para que pudesse cuidar principalmente do psicológico dele, né? A empresa também afastou esse cidadão a pedido do sindicato por uma semana, que ele pudesse descansar e colocar a sua cabeça em ordem. Que não é fácil, né? Não é fácil. Então eu Para quero aguentar. aqui agradecer Maurício Brinquinho, presidente do sindicato de Guarulhos, sua diretoria, por dar essa atenção a esse profissional. E dizer, pessoal, o motorista de ônibus, ele não é o dono da empresa.
ele é um trabalhador, igual a você, Tá ali ele pra sai para servir. trabalhar, ele é o primeiro a levantar e o último a chegar em casa, ele leva todo mundo para suas casas e depois ele demora muito mais para chegar em casa. Aqueles que saem de casa às 3 da manhã, Verdade, sim. chegam em casa às 5, 6 horas da tarde, aqueles que pegam no segundo período, chegam em casa, doutoras, 2, 3 da manhã. É Então isso são mesmo. profissionais São que, donzelas sofridas, né? sofridas, que trabalham para sustentar o seu lar, levar o pão de cada dia. Então eu quero aqui repugnar a ação dessas duas senhoras. Eu tenho certeza que elas já viram, isso aqui já foi passado na imprensa a semana inteira. A imprensa também não concordou com a atitude delas. E eu tenho certeza que elas estão envergonhadas, né, pelo ato que elas fizeram, pelo desrespeito, pela forma que agiu, porque isso Porque não trabalhador é... igual elas também, né? Trabalhadores, então isso não é uma forma de agir com o seu próximo. Então a gente está aqui relatando esse fato, dizer que a categoria ela está bem assistida pelo seu sindicato, pelos seus representantes, e dizer que a população precisa entender, o motorista de ônibus ou o cobrador são seus parceiros, né? Doutora, houve 2 fatos aqui em São Paulo, eu quero ser rápido aqui, que o cobrador e o motorista evitaram 2 estupros aqui na capital. As mulheres iam ser violentadas dentro do ônibus. O cobrador percebeu, acionaram a polícia e foram presos essas 2 pessoas. E sem falar quantos roubos, né? Que já o Vários motorista roubos. parou o ônibus e, tipo, sabe, que de hoje em dia, de madrugada, às vezes senhoras ou até as pessoas, homens mesmo, estão no ponto de ônibus e o motorista perceber que as pessoas vão ser assaltadas, de parar o ônibus e ajudar a auxiliar, né? Exatamente. Outro fato... Chiquinho, Oi, filho. a rede tá bombando, 7.000 pessoas. 7.215 pessoas ao vivo, Que doutora. bem. Tamo É um junto. sucesso. Nos assistindo. Muito obrigado a você que está nos Obrigada, assistindo. gente. Vocês estão vendo aqui o tema aqui, a gente vai voltar para a questão da aposentadoria, principalmente. É geral a aposentadoria, inclusive, doutoras, ao final, a senhora coloca o telefone do escritório. Eu tenho certeza que a categoria vai procurar, porque vocês são especiais, principalmente para esclarecer os fatos. Tenho certeza que tem muitos problemas relacionados à aposentadoria, tanto especial como normal, tanto aquela que é por doença e tem a diferenciada que é por acidente de trabalho. Isso. Então eu queria que a senhora falasse também dessa questão e dizer que a gente precisa muito, né, desse auxílio, e a categoria vai procurar vossos escritórios para que possam se orientar e quem sabe que vocês possam acionar, né, esses trabalhadores para ajudá-los a se aposentar. Minha lenda, eu posso fazer uma pergunta aqui? Fique à vontade, filho. 2019 teve uma modificação, né, na lei da Previdência, mas muitos trabalhadores não sabem que a 142 de 2013 ela continua valendo ainda. Muitos trabalhadores que precisam se aposentar no PCD, às vezes precisa dar entrada. Eu queria que vocês falassem um pouco disso. O auxílio que o trabalhador às vezes não sabe, por exemplo, o cara tem o PCD, ele é PCD, mas ele não tem recurso. Então hoje você estando aqui, eu queria que vocês explicassem um pouco, até pra gente também entender onde começar, né? Onde trilhar, né? Primeiro, vamos fazer uma diferenciação em 2 tipos de aposentadoria, Certo. que causa muita confusão Na mente e da gente trabalhando. e o impacto é muito grande. Temos a aposentadoria por invalidez e a Certo. aposentadoria da pessoa com deficiência. Gente, não é a mesma coisa. E as pessoas confundem Isso. e solicitam de forma equivocada. Tivemos um caso recente no escritório e a gente sempre fala de casos práticos porque as pessoas começam a se identificar com essas situações. Então, eu acho que fica até mais fácil para a pessoa identificar e saber o que está acontecendo, né? Então, na aposentadoria da pessoa com deficiência, ela pode e deve continuar trabalhando. Na aposentadoria por invalidez, não pode trabalhar, porque é justamente pela questão da invalidez. Então, assim, Muito bem, antes de doutora. entrar na questão do PCD, é bom sempre ficar claro, porque isso causa muita confusão e o pior, traz muito prejuízo. A forma do cálculo é diferente, o valor é diferente. Então, o PCD, se aposente como PCD, gente. Não entre nessa. Por isso que a gente sempre bate na mesma tecla. Sempre vamos para um especialista. E procure o especialista correto, né, doutor? Correto, porque nós pegamos um caso recente de uma cliente, ela é PCD, ela está trabalhando e ela quer continuar a trabalhar. Quando fomos verificar o caso, foi solicitada a aposentadoria da pessoa por invalidez, né? Por invalidez. Por invalidez.
A sorte é que não foi concedido tentado judicialmente, enfim, foi uma bagunça. A sorte é que ela não teve uma liminar, porque se tivesse a liminar, teria que sair imediatamente do trabalho. Sendo que, na verdade, ela faz jus ao PCD, tá? Então, só essa diferenciação inicial. Depois de 30 minutos é que o pessoal começa a entrar. 9.192. Quase 9.200 pessoas ao vivo, doutora, assistindo. Vocês veem como é sensacional. Doutora, tem 2 perguntas que eu queria fazer. Uma está aqui na minha mão, foi o nosso amigo José Carlos que nos pediu, e diz o seguinte: o alcoolista em estado avançado, crônico, dá direito à aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença? Vai depender muito, tá? O que acontece? O alcoolista, né, que ele está com problema, se ele estiver contribuindo para a Previdência Social, ele tem sim o direito a entrar como auxílio-doença, né? O auxílio por incapacidade. Aquele vai ser considerado ou por incapacidade temporária ou permanente. Primeiro ele tem que entrar de auxílio por incapacidade. Se ele for contribuinte. Se ele não for contribuinte, vocês sabiam que ele tem direito até um BPC? Sério? Sério. Sabia. Tá vendo? Então, isso é muito interessante, porque se você é contribuinte, você tem direito a uma aposentadoria, tá? Você vai entrar pela o auxílio-doença, né? O auxílio por incapacidade, que é o antigo auxílio-doença. Se você não for contribuinte ao BPC, olha como é coisa interessante. Né? Então, assim, se você, ao longo do tempo, você verificou que aquele alcoolismo te trouxe barreiras, nós temos que entender que é aquilo que eu falei, cada caso é um caso. Então, se tiver condições, quem sabe pensar nessa possibilidade de uma aposentadoria da pessoa com deficiência, mas isso temos que entender qual é a barreira que ele tem o dia a dia, porque, deixo bem claro aqui, passa-se por 2 perícias. Todas as 2 perícias são muito importantes, né, dentro do INSS. Você precisa de uma orientação. Esse caso que a Dani falou, aqui foi uma coisa muito interessante. O cliente chegou no escritório assim, revoltadíssimo. Ele tinha um salário em torno de uns R$6.000, um bom salário, estava recebendo o auxílio-doença. E, gente, em 8 meses esse senhor foi aposentado. Ele dormiu. Invalidez. Tá vendo? Não, mas aí que vem o problema. Não era para ele ter sido aposentado, ele fez sozinho. Meu Ele Deus. Ele já chegou pra gente com esse Sem problema. orientação, doutora. Sem nenhuma orientação. Então, primeira Por coisa exemplo, que você se tem. a pessoa for passar no INSS, ele pode ser acompanhado por um advogado especialista igual vocês? Tipo, no caso... Não, acompanhar, ele tem que ser orientado pelo advogado, pelo especialista. A forma da solicitação. Para fazer ele a não solicitação. pode levar, tipo, Não eu tem quero contratar um acompanhamento na advogado perícia. para poder... Não. Ele precisa da orientação, isso é muito importante. Aí nós puxamos na hora no sistema do INSS, como é que estava, como é que foi feita essa concessão. E nós solicitamos o laudo. E, para surpresa nossa, o médico dele, o INSS, gente, a gente batalha muito no INSS, que o INSS é isso, aquilo outro. Então, a gente também tem que entender, né? Entender o que aconteceu. O próprio médico dele estava dizendo que aquele segurado, ele estava totalmente incapaz para o trabalho, que ele não tinha condições nenhuma para a atividade laboral dele. Olha isso. E aí nós mostramos para ele, eu não estou acreditando, eu não posso reverter isso. Não. E ele estava faltando coisa assim de uns 2... Lembra que eu falei que o tempo do PCD homem, no mínimo seriam máximo 33 anos para ser considerado grau leve? Estava faltando mais ou menos em torno de uns, acho que 1 ano para ele chegar nesse grau leve. Judiação, hein? Olha isso, se ele teve um AVC e ele ficou com sequelas permanentes do AVC, tá? São irreversíveis a sequela que ele teve, já foi confirmado. Mas por falta de orientação, ele foi fazer tudo sozinho. Aí, o que você pode fazer? É o que a gente fala. Desculpa interromper. Fica à vontade, o que a gente fala? A orientação, assim, para acompanhar nas perícias, não dá. Qual é a assessoria? Isso não estou falando só do nosso trabalho, né? Tem outros especialistas, enfim. Mas como que funciona a assessoria de um modo geral? O ponto principal é o momento da solicitação, porque a gente fala, se for para entrar no site do meu INSS e solicitar, tem o CNIS lá, um botãozinho muito simples. Só que o CNIS, o que acontece? Ele tem uma análise fria, a gente brinca que é cara crachá. Então, assim, vai ter algumas contribuições, vai falar, tem direito, não tem direito, pedágio, não tem pedágio. Não vai analisar se está tudo registrado, se tem contribuição abaixo do mínimo, se não tem contribuição, se já fechou o sistema, se não fechou. Exatamente. Principalmente se aquela pessoa
tá na fase da aposentadoria, é um auxílio-doença, é uma invalidez, é um PCD. O sistema não analisa isso. Então, se a pessoa vai lá e faz a solicitação sozinha, sem ter essa orientação, sem saber o que está fazendo, pode fazer uma grande besteira. Aí é por isso que fica É o revoltado com o impacto. INSS, né? Com o INSS, mas E aí também não junta a deu- documentação correta. Então, assim, não juntou a existe, documentação. a gente Não. sempre fala, existe falha do INSS? Existe, Claro. né? Claro. Mas, muitas vezes, os casos que a gente pega, muitas vezes o INSS está certo. Nesse caso da aposentadoria por invalidez, estava certo, porque o documento estava errado. Não era o INSS que Ô, estava doutora, errado. muitas das Exato. vezes é falta de conhecimento das pessoas 90% traz dos esse transtorno. casos. Sim. Eu quero aproveitar aqui você que está nos assistindo, mais uma vez, muito obrigado pelo seu respeito conosco, pela confiança de nos assistir, sempre aqui nos dando essa satisfação de ter vocês aqui. Eu tenho aqui, ó, disciplina para a nossa sociedade, grande carinho e respeito pelos nossos profissionais, que são os trabalhadores em transporte. Você que é motorista, você que é cobrador, parabéns pelo debate importantíssimo. Sandra Maria também, lamentável a atitude dessas senhoras. Você vê que as Lamentável. pessoas não Triste, concordaram feio, com essa feio. atitude. Lamentável. A gente defende tantas mulheres aqui, vamos continuar defendendo. Porque é um absurdo quando o homem agride a sua companheira, agride a sua namorada, a sua esposa, seja quem for. E a gente se revolta aqui com essas atitudes, e a gente discute aqui, infelizmente, ou lamentavelmente, 4 mulheres perdem a vida nesse país todos os dias, doutoras. É muito Isso triste. é um absurdo, é muito triste. A gente pede aos nossos governantes que ajam de forma com mais rigor, para que essas pessoas sejam penalizadas de forma grosseira mesmo, mas com atitude, para que eles fiquem presos. Porque você que é mulher, não aceite ser agredida, porque a primeira agressão, depois o cara chega dizendo, eu me arrependi, eu estava com problema no trabalho, eu tinha bebido, é mentira. Ele te bateu a primeira vez, vai gostar, vai te agredir a segunda, a terceira, Não e se aceite. você deixar, vai te matar. É isso Então aí. não se permita a esse tipo Parabéns, de Kim. atitude de quem quer que seja. Isso não é amor, não é carinho, Parabéns. isso é um bandido que se diz que é marido, é namorado, e que a gente não aceita e não concorda com essas atitudes. E a agressão Parabéns. psicológica também. Pior, né? que Não só física, psicológica, acaba né? criando uma depressão e quem sabe levando a morte, doutor, também. Exatamente. Parabéns. Olha só, Sandra Maria, ela colocou aqui o Porreta, Nailton Porreta, A pra Cleo tá aí você, também, a Cleo. a Cleo, né? Parabéns, boa noite, galera. Parabéns por convidar esse grande líder, Félix. Obrigado. Tamo Francisco junto. Félix, boa noite, companheiro. Do lado dessa lenda aqui fica Chiquinho, Wagner Gomes também maravilha, o Felipe Rodrigues Moraes, que se tivesse um sindicato que atenderia as mãos para os trabalhadores, por isso tem que valorizar. A Larissa Nascimento também aqui, colocando um coraçãozinho, agradecendo pelo tema, doutora. O Leonardo Vinícius, se uma pessoa não está bem dentro do ônibus, somente ela não comparece no serviço. Agora, se for o motorista, ninguém chega. Ou seja, isso. ele que transporta as pessoas. Tá Exatamente. valorizando o motor. Também aqui, ó, a presença de um grande líder aqui, Valdemir dos Santos Soares, o moleque, Tá na que está área. assistindo Opa. aqui. Parabéns, Chico, muito bom o tema, um abraço, moleque. Moleque, eu quero aproveitar aqui, antes de voltar a palavra aqui para as doutoras novamente, dizer, meu companheiro, que você não é só o presidente do sindicato, você é um amigo da categoria, você é um defensor dos direitos dos trabalhadores, você conseguiu, com a sua dinâmica, com a sua garra, junto com a sua diretoria, fazer o melhor acordo coletivo do país em Parabéns. 2025. É um Você exemplo. conseguiu repor a inflação daquele momento, que era 5,32. Você buscou mais 5% de aumento real. E agora, dia 5 de Que fevereiro, não é fácil, né? Conseguir não é aumento fácil. real, não. Dia 5 de fevereiro, daqui a 2 dias, a categoria vai receber mais 2,5% de reais. Eita glória. Que bom. Você vai receber o seu PPR agora dia 5 também. Você, presidente moleque, fez algo inédito nessa categoria. Os trabalhadores, doutoras, saíam de férias e não tinham direito ao vale-refeição nas férias. Ou seja, os patrões entendiam que ele não comia. Não come nas férias? Não tinha fome, não podia sustentar a sua família, né? E aí o moleque, no seu primeiro ano de mandato, ele colocou na cabeça dele, teve aquela visão de Posso pegar buscar. aqui Deve. O moleque, ele só tem esse jargão, né, de moleque, mas é uma pessoa que a gente conhece ele, eu conheço ele há mais de 26 anos, é um cara que foi da CUT pela base,
é uma pessoa que militou há muito tempo dentro do Sindicato dos Condutores de São Paulo e que hoje a gente tem um prazer aqui de falar, Chiquinho, que você não pode desistir desse projeto que você está fazendo aqui, porque tinha que ser os condutores trazer isso aqui, a história que os condutores têm. Eu falo que os condutores de São Paulo é uma faculdade. Hoje, para você ser doutor, você demora 5 anos para se formar. Então, quando você chega dentro dos condutores de São Paulo, eu tive a oportunidade de começar lá com 17, 18 anos. Então, você aprender a defender o trabalhador, os direitos, as cláusulas econômicas e sociais dessa categoria tão importante que São Paulo tem. Então, os condutores de São Paulo hoje é um sindicato muito importante, que a gente acabou de falar aqui, que antes mesmo de todo mundo acordar, os motores já estão na rua para transportar o comércio, o enfermeiro, o pessoal do SAMUR, o pessoal da saúde. Então, Ele cuida de todas as categorias. cuida dessa categoria. Então, moleque, você é um cara que você está no lugar certo, conte comigo, tamo junto, e o Sindicato do Velho de Mogi está com você. E com você, Chiquinho, obrigado, com toda filho. essa diretoria maravilhosa que sempre nos ensinou a lutar pelas causas econômicas e sociais. Hoje, se eu cheguei onde eu cheguei, meu tio foi dos condutores de São Paulo. Ademir. Eu aprendi muito, Ademizinho. É isso. Tamo Presidente, só para finalizar e voltar aqui com as doutoras, concluir essa questão do bar e refeição nas férias, algo que você se comprometeu e disse à categoria: eu não vou prometer, mas eu vou entregar. Eita. Esse foi o tema dele. Eu não vou prometer, É o mas eu bordão. vou entregar. Aí. E ele se dedicou, doutor, a essa Tem questão palavra, né, Chiquinho? forte. Foi até o Falando fim. assim, Chiquinho, sobe para 9.370. Olha que maravilha, 9.200 Oh, pessoas glória. ao vivo nos assistindo. Muito obrigado a você que está nos assistindo. E eu quero dizer, presidente moleque, que você é um amigo dos trabalhadores e trabalhadoras, do cobrador, do motorista, do fiscal, Preocupado do com a causa, eletricista, do mecânico, do funileiro, do pintor, do manobrista, do moleiro, do tapecista. Bom, você é amigo da categoria. E aí, doutoras, o final disso. E tem história, né, Chiquinho? Tem história. Todos os trabalhadores e trabalhadoras que saíram de férias a partir do mês de setembro de 25 para cá, todos recebem o seu vale-refeição. Parabéns. Olha que Ei, maravilha. moleque. Então, presidente, você... Parabéns. Eu estou sem chapéu aqui, mas eu faço menção. Eu tiro meu chapéu pelo seu trabalho, pela sua responsabilidade, pela sua dedicação. É candidato à reeleição do sindicato, com 1 ano só de mandato, mas mostrou Com para muito que mérito, veio. né? Mostrou para que veio. Novos tempos, novas conquistas, um jovem, mas um jovem compromissado, comprometido com a luta. E eu tenho certeza que essa categoria vai ficar muito orgulhoso do seu trabalho. Você vai ser reeleito, sim, pelo seu trabalho, pela sua determinação e pelo seu comprometimento. Por isso, categoria, é importante que você valorize o seu sindicato, seja sócio do seu sindicato, apoie o seu sindicato, porque é esse sindicato que te apoia no dia a dia, nas lutas e nas conquistas. Chiquinho, você falou uma coisa muito importante. O tique nas férias é uma conquista muito importante do trabalhador, porque às vezes quando a gente volta de férias, você acaba gastando um pouquinho a mais e o trabalhador, a gente gasta, não tem como você não gastar. Sim. E aí quando o trabalhador volta, olha o pensamento que o moleque teve, essa diretoria. Então o trabalhador ele vai voltar hoje tendo um ticket para fazer a compra dele, coisa isso que aí. ele não tinha. Então ele já não vai voltar duro. Então parabéns, moleque, por essa conquista. Doutoras, eu queria, porque o tempo passa tão rápido, Passa já muito 44 minutos. Assim, são temas tão importantes. Eu quero até deixar já o convite aberto para uma outra oportunidade, que as senhoras não dêem esse prazer de voltar aqui, porque eu tenho certeza que a categoria vai ficar assim, se perguntando como fazer. Também queria pedir que as senhoras nos dessem depois, Fabinho, pegar o telefone do escritório, colocar aqui, que eu tenho certeza que a categoria vai procurar vocês, porque é importante, é um tema maravilhoso. E eu queria aproveitar e já fazer uma pergunta para as senhoras. Nós temos um problema sério no nosso país, que é, além do álcool, a droga. Lamentavelmente, a droga não mede distância, classe social, cor e raça, e ele entra na casa das pessoas e destrói. Não só o usuário, como destrói também a família. Eu tive um caso aqui, lamentavelmente, eu conheci um garoto com 4 anos de idade, a família dele, ele chamava Kevin, um jovem do bem, um menino que quase 2 metros de altura, Meu Jesus. um jovem bonito, a mãe levou para trabalhar com ele, esse menino acabou entrando na droga, Meu Deus. Meu Deus. e a mãe fez de tudo para salvá-lo, e tentou fazer tudo que era possível, e em alguns momentos ele ficava agressivo. Ele tem uma irmãzinha chamada Kemily,
Também tem quase 2 metros de altura, essa moça, uma moça bonita, também igual a ele. E ele agredia a irmã e tal. E um dia a mãe tentou entrar na frente para não deixar agredir a irmã. E quando ele se acalmou, ele pegou nos braços da mãe e disse para ela: mãe, pelo amor de Deus, nunca mais faça isso. Não tente me segurar, porque eu não sou eu. Quando eu estou nesse estado, eu vou acabar machucando a senhora. Nunca mais entre na minha frente. Ela me contando isso, e sabe aonde? No velório dele. Meu Jesus. 19 anos, perdeu a vida, foi internado numa clínica, não deu tempo, tem aí um boletim de ocorrência, porque acham que foi agredido na clínica, viu, Zé? Foi agredido na clínica. Então, é assim, a droga tirou, né, ceifou a vida de um jovem E que acabou tinha com uma família. que tinha um futuro promissor. Eu relatei esse fato, doutora, porque nós temos não só na categoria, lamentavelmente, pessoas doentes nesse vício, tanto da droga como do álcool, como em todas as categorias. Tenho certeza que o companheiro Félix tem lá na categoria dele, ali no Mogi das Cruzes e região, e perguntar para a senhora: doutora, essa questão do dependente químico, ele também pode se aposentar? Porque nós entendemos que é uma doença. Chiquinho, Oi, filho. 10.062. 10.062 pessoas. Obrigado você que está nos assistindo pelo carinho e pelo respeito. E dizer, doutoras, que a gente fica muito triste quando a gente vê não só jovens, crianças, adolescentes e pessoas até com a idade avançada, né, que estão nesse submundo terrível que só destrói e traz muita dor e sofrimento. Eu queria saber da senhora se existe alguma forma, porque isso traz algum tipo de doença, né? Gera alguns transtornos, inclusive psicológico, né? Neurológico, e também uma dependência que ele não tem mais condição de voltar a trabalhar. Porque eu acredito muito na força de vontade do ser humano, mas também o agir de Deus na vida dessa pessoa. Porque se não tiver o apoio da família, e Deus, de amigos e de Deus primeiramente, ele não consegue sair. Eu queria ouvir da senhora se existe algum trabalho voltado, alguma jurisdição em relação a essas pessoas. O INSS, o que acontece? Essas pessoas voltam a responder uma coisa interessante. Se você é dependente químico, você é contribuinte do INSS, nós tivemos recentemente, mais ou menos uns 2 anos atrás, um dependente químico. Ele trabalhava numa instituição financeira, tá? Ele conseguiu ficar, nós colocamos ele afastado por incapacidade, por auxílio por incapacidade, tá? E essa pessoa conseguiu, tá? Depois de mais ou menos em torno de uns 2 anos, o INSS seguiu para aposentadoria por invalidez. Então eles entendem isso, tipo... Entende. Tanto isso porque ele era contribuinte. Mas ele está passando por um tratamento ali, não é só um afastamento, ou acaba, igual o Chiquinho falou, sendo uma aposentadoria, se ele não conseguir se recuperar? Como é que funciona? Se ele tiver em tratamento, ele vai estar de auxílio doença. Todas as vezes que ele passar na perícia, ele tem que levar laudo médico, ele tem que comprovar que ele está fazendo o tratamento, tá? Laudo, exame, tudo que comprova que ele está. Às vezes, muitas vezes ele é internado. Esse caso, ele estava internado. Tá? Então, ele estava internado e ele ficou mais ou menos em torno de uns 3 ou 4 meses internado para poder fazer a desintoxicação, né? Tudo direitinho, né? E aí, mas viu que não tinha condições e ele termina, o INSS, com aproximadamente uns 3 anos, o INSS aposentou ele por invalidez. Um outro caso também que nós tivemos no escritório, dependente químico, usuário, família de baixa renda, tá? E ele não tinha contribuição, ele não trabalhava, tudo. O que conseguimos fazer? A concessão dele do BPC, porque ele cumpria todos os requisitos do BPC. É uma coisa muito interessante. Muitas vezes você que é trabalhador, você não sabe, né, que você tem o direito ao BPC. Tem o BPC Loas, inclusive para as famílias de baixa renda que têm crianças com deficiência. As crianças têm direito ao BPC Loas. Que legal, hein? Porque assim, o BPC Loas, ele é um auxílio, digamos assim, um benefício pago pelo INSS para pessoas que não contribuem. Então, ele não é uma aposentadoria, ele não é um direito adquirido, né? De tempos em tempos, tem a renovação, tem alguns critérios para continuar, mas ele é concedido justamente para quem não contribui. Então, se tem esse trabalhador que
ao longo do tempo, perdeu o emprego por conta disso, perdeu a qualidade de segurado ao longo dos anos, contribuiu pouco tempo, com o passar dos anos não contribui mais, mas está numa situação de baixa renda, está numa situação de vício, é possível pedir o BPC Loas. As crianças deficientes, que são de famílias de baixa renda, existe a possibilidade de pedir esse BPC Loas para essas crianças. Então, assim, tem uma série de benefícios pelo INSS que, analisando cada caso, a gente consegue enquadrar o que é melhor para cada um. Obrigado, parabéns. Né? Tem casos em que nós tivemos um caso que a pessoa trabalhou deficiente auditiva, ela trabalhou muitos anos, foi demitida, tinha contribuição, mas não suficiente para se aposentar. Não tinha as contribuições e também não tinha condições de pagar, dependia de cesta básica, né? E não conseguia mais emprego registrado. Nós conseguimos o BPC Loas. Com esse BPC Loas, ela conseguiu contribuir para o INSS e agora nós vamos pedir a aposentadoria dela. Solicitando a aposentadoria. E uma coisa muito interessante que aconteceu, por exemplo, tivemos uma outra cliente que ela estava solicitando desde 1988, ela solicitou mais ou menos uns 5 ou 6 BPCs e não estava conseguindo. E nós vimos que ela vivia numa situação de vulnerabilidade, deficiente auditiva, tá? E aí, quando nós verificamos isso, nós vamos até deixar uma dica aqui. Se você que tem BPC Loas, tá? Tome muito cuidado, porque o INSS faz cruzamento de informações. Essa cliente, por que não estava conseguindo ser aprovado, ser deferido o BPC dela? Porque ela tinha um cartão de crédito que lá constava R$6.000. Jesus. E ninguém olhou isso, quer dizer... É que ela não tinha esse dinheiro, a gente não sabe de onde veio essa informação. Porque ela depende de cesta básica e ajuda da família, enfim, é uma situação muito triste. Nós arrumamos tudo, porque você que é especialista, você entende como é que funciona, né? Onde que tá? Porque não adianta a gente só falar, dizer, tá indeferido, INSS é isso, aquilo outro, está indeferido. Você tem que entender por que foi indeferido. Por isso a importância, né, de procurar um especialista, né? Procurar Exatamente. A importância, você que é trabalhador, muito grande. Chegou no momento de uma aposentadoria, que você tem em mente, mulher 30 anos e um homem 35 hipoteticamente, só que hoje, dia 1º de janeiro, já nós tivemos a alteração da aposentadoria convencional. Você está próximo a uma aposentadoria, procure um especialista para você entender qual era o melhor, se você se enquadra numa aposentadoria especial, ou se você se enquadra numa aposentadoria da pessoa com deficiência. Porque eu acho que a gente tem que ter em mente, quando chega com a gente no escritório, a gente fala assim, eu quero ter a melhor aposentadoria. A melhor aposentadoria para mim é aquela que me reduz o tempo de contribuição e me dá um maior valor financeiro, tá? Então, isso é muito importante. Isso você só vai saber, porque quando você chega na tela do INSS lá, são vários tipos de aposentadoria. Aí você não consegue entender por que isso aqui daqui, isso aqui daqui. Não. Existem as regras. E se você clicar lá, no errado, colocar algo errado, não vai dar. Nós tivemos um caso recentemente que o segurado pediu um auxílio doença. E aí, na hora da solicitação, ele clicou lá que ele estava simplesmente preso. A pessoa nunca esteve presa. Ele nunca esteve preso. E aí ele só fazia ligar pra gente dizer, tá vendo? Não sei o quê. E nós fomos ver, olhamos lá e nós vimos que simplesmente ele preencheu o formulário errado. Meu Deus. O INSS indeferiu, está errado? Não está errado, estava certo. Vamos fazer tudo de novo. Então, isso acontece na aposentadoria, é muito triste. Você pode se aposentar melhor, então vamos buscar o melhor benefício. Perfeitamente, doutora. Nós estamos aqui, infelizmente, chegando aqui ao fim. Nosso programa passou muito rápido, você viu? Muito rápido. 54 minutos. Já acabou? Mas eu quero aqui passar para a doutora Suzane. Eu vou começar a doutora Daniela. A Daniela vai fazer as considerações finais dela. Eu quero te agradecer muito, doutora, pela sua participação. Como eu disse aqui, a gente vai tentar marcar outra agenda, Zé, porque é importantíssimo esse tema. A categoria está aqui fazendo muitas perguntas, muitos elogios pelo tema importantíssimo. Ao final, eu queria que tanto a senhora como a doutora Suzane falasse o Instagram de vocês, o telefone do escritório, para que eles possam entrar em contato com vocês. E o Chiquinho, mas antes a gente tem que falar do Félix. Ele, em vez de estar lá em Mogi, ele tem que estar aqui, porque isso teve 1000 mensagens para ele. Pois é querido, né, meu amigo? Chefe, eu posso te... Pode, filho. Eu gostei muito de conversar com vocês duas. Muito obrigada. Eu acho que a minha categoria merece ter umas pessoas igual vocês. E eu queria depois deixar a porta do nosso sindicato aberto e eu vou colocar o nome de vocês no jornalzinho, com telefone, Instagram, para todos os trabalhadores que precisar do auxílio de vocês,
lá de Mogi região vai procurar vocês. E eu só quero... Previdência, tá? Porque eu tenho meu advogado trabalhista lá, que é o Dr. Zamboto. Dr. Zamboto, eu amo o senhor, que sou fiel, ele tá comigo 12 anos, mas na parte previdenciária, vocês vão estar comigo e Mogi das Cruzes vai Olha, ter doutora, vocês. isso aqui não é um convite Se qualquer. você autorizar, né, chefe? Por favor, já está É que é autorizado. meu irmão. Isso aqui não é um convite qualquer. O Félix é, além de um amigo, é uma liderança nata. O Félix é amigo dos trabalhadores. Essa figura aqui, viu? No dia que ele está aqui tratando aqui para Tô meio nervoso, tá? 10.500 Porque é a primeira vez que eu pessoas faço um nos podcast. assistindo. Aí você mas- fica um pouquinho meio tímido, né? Nada, você tem uma soltura bacana. E o Félix, ele é essa pessoa simpática que ele é com o trabalhador, é amigo da categoria, Obrigado, tá ali irmão. sempre do lado a lado. E esse convite aqui é um convite de coração. Tenho Obrigado. certeza que as senhoras vão se identificar com o trabalho dele, que é um trabalho muito sério, uma pessoa do bem. E é uma categoria muito grande. Ali em Mogi das Cruzes e região. A gente poder também, eu vi aqui hoje queria aqui estender também, agradecer você, porque eu acho que você, o moleque, o GT, o Extra, essa equipe todinha aqui, o Fabinho, vocês não podem desistir disso aqui, porque o Chiquinho hoje ele não está só representando os condutores. Quando você fala em trabalhador, né, a gente fala em cláusulas econômicas e sociais. Então o que o Chiquinho está trazendo aqui, eu tenho certeza que isso vai crescer muito, vai estender para os trabalhadores, porque você acaba tendo trabalhador da saúde, do comércio, da indústria, e eu tenho certeza que muitas pessoas acabam escutando, porque o que você discutiu aqui, Chiquinho, é para ajudar o trabalhador do Brasil, não é só o trabalhador de São O Paulo. pessoal quer ouvir tanto o Félix que falou aqui, uma pessoa chamada Paulo, Chiquinho, pelo amor de Deus, aumenta o tempo do podcast. Olha, tá vendo que coisa maravilhosa? Legal. Queridos, é assim, a gente não vai aumentar o tempo porque 1 hora achamos que é o suficiente. Claro que tem temas que são assim maravilhosos, claro que todos que vieram aqui é de uma importância assim única, mas que a gente vai, dentro da medida do possível, das agendas das doutoras, das especialistas nessa matéria tão importante, a gente vai ver uma outra oportunidade, que elas possam estar conosco, que será um prazer recebê-las. Mas eu queria passar a palavra também à doutora Suzane, para que ela fizesse as considerações finais. Doutora, a senhora fez a sua? Ainda não. Por favor, doutora, me perdoe. Doutora Daniela Alves, que a senhora faça as considerações finais. E também fale do seu Instagram, fale do telefone do escritório, para que as pessoas possam entrar em contato, né, que possam ter um atendimento, né, que vocês têm tão especial, de conhecimento assim maravilhoso, para que possa auxiliá-los a alcançar a sonhada aposentadoria. Bom, primeiro agradeço imensamente a oportunidade, o espaço. É um tema muito interessante e o que nos dá muito prazer é levar informação até as pessoas. Porque hoje estamos falando para esses trabalhadores, mas que têm uma família. Então, assim, é para os trabalhadores, é para a família, é para os parentes mais distantes, mais próximos, para os amigos. Então, assim, quando a gente fala da aposentadoria, seja comum, seja especial, seja da pessoa com deficiência, a gente está trazendo o quê? Resgatando muitas famílias, a gente resgata a autoestima dessa família, porque envolve a questão financeira, a questão familiar, a união, enfim. Temos muitos assuntos, inclusive trabalhamos em algumas situações até com levantamento do FGTS para tratamento de doenças, não só do trabalhador, mas dos dependentes também. Legal. Muita gente não sabe disso. Olha, então, que assim, legal. uma coisa vai puxando a outra. Isso é muito interessante, né, Sabe, é doutora? bem interessante. Então, a gente faz esse trabalho também. Então porque precisamos quando marcar outro dia urgente, viu, doutoras? Urgente. precisamos... Fabinho, por favor, se encarregue disso, viu, filho? José Carlos. Já aceitamos o convite, vamos Pronto, acertar maravilha. essa data, porque é um prazer Eu passar tenho as certeza informações. que vai render muitos frutos aqui positivos, tanto ao vosso escritório, como também aos trabalhadores que precisam tanto de uma infraestrutura de atendimento personalizado, né, nesta área. Doutora Isso é Suzane. Inclusive, Isso é nosso muito- telefone também, Isso é muito né? importante, porque quando a gente fala de uma aposentadoria, nós estamos trazendo a dignidade, a vida para o trabalhador. Quando o trabalhador chega no nosso escritório, ele entrega a carteira de trabalho, nós não olhamos apenas Meu como Deus. mais uma carteira de trabalho. É É uma- uma É uma vida. vida, É um uma ser família. humano, né? É uma vida. Você É o olha para sonho trás, dele você ali, pega né? aquela carteira É uma amarelinha. família por Eu digo, trás. é aquela que eu quero, é aquela que vai mudar a sua vida. Você está E entendendo? ele Então, entrega a vida dele nas mãos de vocês, né? exatamente. Nós da Aposenta PCD, né, nosso escritório, nós somos trabalhamos na Reatec, somos expositoras da Reatec, que é a maior feira de inclusão e reabilitação
tem na América Latina que funciona, que é aqui em São Paulo. Há 4 anos nós estamos Legal. ministrando palestra. Que bênção, né, hein? E Dani? nós somos palestrantes na Reatec Somos da palestrantes Luta. de lá. Marcar para levar na federação um dia para lá com o Pestana, Importantíssimo. Entendeu? Então é muita Importantíssimo. coisa e nós conhecemos porque são casos reais. Nós gostamos de falar, não é do direito. Nós falamos do direito, sim. Mas nós temos que viver este direito, entendeu? Viver, colocar. Praticar, né, doutora? Praticar isso, colocar realmente em evidência isso. Então, isso é muito interessante a gente trazer. Então, o meu Instagram é aposentapcd, Suzane, Maia. Meu contato é 11 96445 9780 e eu vou passar para Dani para também passar Isso, o Instagram. Por favor, doutora. Meu Instagram é Daniela _Alves _advogada e o telefone é 11 95147 6884. Atendemos o Brasil todo. Que bacana. Temos escritório aqui em São Paulo, inclusive totalmente com 100% de acessibilidade no térreo, piso tátil, rampa, pensando já, né, em todos. Mas também atendemos de forma online, as pessoas muitas vezes preferem online, então atendemos tanto presencial quanto online e atendemos o Brasil todo. E vai ser um imenso prazer atender a todos. Chiquinho, posso só fazer um... Fica- eu queria fica aqui, tranquilo. em nome da minha filha, que é advogada também, parabenizar vocês duas. Larissa, o pai te ama. Vendo Muito hoje obrigada. essas duas advogadas aqui cuidando de trabalhadores de aposentadoria, me emociona saber que minha filha hoje segue a carreira de vocês, é o amor da minha vida. Parabéns. Parabéns, obrigada. Olha, é uma honra, doutoras, receber a senhora aqui, receber a doutora também aqui, as duas doutoras, receber meu amigo, meu irmão Félix Obrigado. aqui. Obrigado a vocês pelo carinho. Obrigado Eu você, quero né? agradecer a cada um de vocês que nos assistiu, nos deu o prazer da sua audiência, da sua participação. Tem várias mensagens aqui, eu quero agradecer também aqui. Almerindo, conhece o Almerindo? Almerindo. Almerindo, meu amigo. Eu chamo ele de Palmerindo porque o nome dele é Palmeirinda. Almerindo. Ele fala, eu sou corintiano, Chiquinho. Somos Te corintianos. amo, Teguinha. Eu quero aqui, gostaria de parabenizar você, Chiquinho, toda a equipe e os convidados pelo assunto abordado. E logo, logo, nós estamos falando a questão da moradia. Tega, além de ser diretor do Sindicato dos Condutores, Tega é presidente de uma cooperativa habitacional. Então tem E projetos na federação bacanas. também ele é diretor da... Exato, que e diretor cuida- da federação é, também. Que cuida da Tega, parte habitacional. logo, logo nós queremos você aqui, Felipe, para falar de um tema também importante, que é a moradia, Muito importante. né, do trabalhador e da trabalhadora. Marcos Antônio Coutinho, como membro do grupo de trabalhadores, reconheço que foi uma grande conquista. Depois de anos de perdas salariais, garantimos o TIC nas férias e uma reposição acima da inflação de 5% de aumento real. Parabéns. Então, moleque, você aqui é o vencedor dessa questão e que você tornou a categoria mais forte e mais vencedora, e tenho certeza que o seu trabalho, os seus projetos de luta à frente desse sindicato vai trazer muitas felicidades e alegrias a todos os trabalhadores. Eu quero aqui agradecer, doutora, mais uma vez a senhora, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. A senhora também, doutora, muito obrigado. Félix, muito obrigado. Fabinho, obrigado aí pelo seu apoio de sempre. José Carlos, obrigado. Esdras, também agradecer ao presidente Ricardo Patá por nos ceder mais uma vez aqui esse espaço aqui, e que Riquíssimo, está né? sendo um sucesso, e esse sucesso não é meu, é nosso, é de todos aqueles que nos dá, abrilhanta esse programa, vocês doutoras, você Félix, e todos aqueles que já Obrigado. passaram por aqui, e todos aqueles que irão passar por aqui, e dizer que a gente está muito feliz com esse trabalho, com esse projeto, que a gente leva as informações necessárias aos trabalhadores. Claro que temas muito importantes como esse aqui, a gente não consegue debater em um único programa, mas já foi aceito o convite aqui das doutoras. Vamos trazer com mais tempo aqui para a gente debater esse assunto e que a gente possa sanar as dúvidas para que a gente possa cada vez mais crescer no conhecimento e saber que nós precisamos procurar especialistas na área para que a gente busque os nossos direitos. O INSS é do povo, foi criado para atender o povo, mas o INSS também ele filtra muito, ele dificulta. Se você não tem informação e chega de qualquer forma, Parabéns, você não Chiquinho. é atendido. Você tem que procurar um especialista para que ele te Parabéns, oriente Chiquinho. a que você possa ter o seu benefício ali deferido e que você possa ser aposentado, Falou aposentada e você receber o seu benefício para sustentar o seu filho, a sua família, a sua casa. Eu quero agradecer a cada um de vocês aqui.
Obrigado, presidente Moleque, obrigado a Binho, a Elvis, a Betão, Tamo a junto. David, todos aqueles que nos assistiram aqui. Me perdoe aqueles que a gente esquece o nome, são muitos, mas recebam o nosso carinho, o nosso respeito, a nossa admiração e dizer que terça-feira que vem estaremos novamente aqui com a permissão de Deus para que a gente possa continuar esse humilde projeto que é voltado a você, feito para você com muito carinho e com muito respeito. Muito obrigado. Essas canecas, doutora, são de vocês. Muito Que se obrigada.